Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula secreta, uma aula dedicada ao atleta de IPSC. Falarei hoje sobre periodização e mentalidade. Lembrando, que sejam altamente treináveis, isso não é uma doutrina, eu não sou dona da verdade, não sou a melhor nem a pior, apenas a mentora, treinadora preferida de vocês. É essa a minha maior ambição. E voltando aqui ao assunto, pensando em caminhar, né? Quando a gente cria uma ambiência, quando a gente cria um ambiente favorável, as coisas elas cooperam para o nosso progresso de uma maneira diferente se estivermos sozinhos. Vocês vão sair daqui com ferramentas que vai dar para vocês usarem semana que vem? Vai. Mas sozinhos vocês vão? Vão. Mas junto a gente vai mais longe. E tem uma historinha aqui que eu vou começar com vocês, que é a história de Ló. Ló, quem foi Ló? Quem conhece Ló já sabe mais ou menos da historinha dele. E a história de Ló é muito legal. Por quê? Porque Ló, ele era primo de Abraão. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Ló era primo de Abraão. E por ser primo de Abraão, ele também era um abençoado, ele também recebeu uma bênção. Porque era primo de Abraão. Abraão chegou um momento que falou assim: ó, é o seguinte, a gente tem muito gado, a gente tem muito boi, a gente tem pouco pasto. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, você vai para a direita. A gente precisa separar nesse momento. Mas olha só, Ló, ele era abençoado por quê? Porque ele era primo de Abraão. Não é porque Deus olhou para ele e falou: olha, Ló, te achei legal. Não. Então, a ambiência com quem você anda faz diferença. Se o seu benefício, se você vai receber benefício lá em Sodoma e Gomorra, ou se você vai receber o seu benefício por você estar em companhia de alguém abençoado, de alguém que é ungido, que é alguém que tem a bênção. Chegou um momento que Deus falou o seguinte: ó, seguinte, senhor Ló, sai daí de onde você está. Eu sei que você está aí com seus boizinhos, com as suas vaquinhas, mas sai daí porque vai chover fogo e enxofre e vai todo mundo morrer. Pega suas coisas e vai embora. E ó, não olhe para trás. Por que que Deus falou com Ló e não falou com o resto da galera? Porque Ló andava, ele era parente de Abraão. Então ele recebeu essa unção, ele recebeu essa bênção. Por quê? Porque ele andava com esse cara. E o que eu quero dizer com isso? Que quando escolhemos companhias que estão na mesma vibração que a gente, é melhor, é mais legal, funciona. Quando escolhemos, quando obedecemos, eu falei, meu, não está dando aqui. Eu tenho meu boizinho, eu tenho meu pastinho, mas essas companhias, essas pessoas que não me acrescentam, que não me agregam, que tiram, fazem chacota de mim quando eu acerto, fazem chacota de mim quando eu erro, que dizem para mim, por que você está fazendo isso? Ao invés de dizer para mim, meu, vem comigo, vamos. Não, me chacoteiam, por que eu vou ficar nessa ambiência? Sai dessa ambiência, essa ambiência vai te matar. Essa ambiência não vai te ajudar. Ló falou assim, mulher, vambora, porque não é aqui nosso lugar. Pega os boizinhos, pega as vaquinhas, pega as suas coisas e vamos vazar. E a mulher de Ló foi, falou, mas meu amor, a gente está prosperando. Não, vambora, vamos, que tem outros lugares melhor para prosperarmos. Mas a mulher de Ló, na dúvida, olhou para trás, Deus falou, não olha. Ela olhou e virou o quê? Estátua de sal. Por que ela não virou uma estátua de areia? Por que ela não virou uma estátua de concreto? Porque até o sal, Deus aproveita depois quando chega na terra. Mas ela ficou para trás. Ela teve dúvidas. E o que eu quero dizer isso com vocês? Abre a janelinha, gente, eu quero ver vocês. O que eu quero dizer isso com vocês? Que a ambiência, o lugar onde estamos e o lugar para onde vamos faz toda a diferença. Quando eu proponho para treinarmos em grupo, para estarmos juntos, é dizer para vocês, vamos criar uma ambiência favorável para nós crescermos juntos. Quando eu tenho propósitos e sei dos meus propósitos, e sei que os meus são parecidos com os seus, a gente cresce juntos. Quando eu estou numa ambiência que não favorece o meu crescimento, ou quando eu estou sozinho, vai ser mais difícil. E quando eu tenho dúvidas, meu chapa, quando eu não escolho o caminho, beijo. Quando eu não escolho ir para frente, quando eu não escolho, ou quando eu digo eu preciso seguir um caminho,
Tem um psicólogo famosão americano que fala assim, meu, na dúvida, escolhe um caminho e vai. Não fica parado na bifurcação. Passa pela ponte que você escolher passar, queima a ponte e não olha para trás. Então, a minha historinha aqui com Ló e com Abraão é dizer assim, ande com pessoas, crie uma ambiência favorável para o seu desenvolvimento pessoal. Os grupos que eu monto são grupos onde um ajuda o outro. O nosso grupo do IPSC Elite Conditioning hoje será um grupo montado para que nós avancemos juntos. E funciona. E funciona muito bem. Digita Vitória aí no chat, vamos ver quem que está na ambiência aí levantando um ao outro. Digita Vitória. Se bateu Vitória, essa historinha de Ló e da mulher de Ló, valeu a pena para vocês nesse momento. Bom, o nosso tema é periodização e eu quero dizer o seguinte, a periodização... Vitória, Fran, bateu Vitória, né? Vitória, eu quero mais Vitória. Sempre que bater Vitória, digita aí Vitória. Olha que delícia, gente, ver essa palavra. Olha que delícia. Vitória, 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 Vitória. E vocês vão ver a importância de dizermos e falarmos palavras que nos tragam um outro tipo de mindset, um outro tipo de pensamento. Na mentalidade, eu vou ensinar vocês a reprogramarem, a mudarem a maneira de vocês pensarem o erro, os fracassos e os medos de vocês, porque todos nós temos medo. Todos nós estamos sujeitos ao fracasso. E eu vou ensinar vocês a reprogramarem. E uma delas é essa, ó, Vitória, Vitória, Vitória. É assim que eu gosto. Eu vou ligar aqui o ao vivo, só para dar gosto no povo, para o povo ver a gente. Vou deixar no mudo, vou deixar eles loucos de vontade de entrar aqui. Ó, presta atenção, periodização. Eu tenho aqui meus negocinhos aqui, tenho aqui. Periodização, pessoal, ela obedece praticamente, não é algo novo, é algo que existe desde a Grécia Antiga, é algo que está aí há milhões de anos e que vem tomando forma ao longo desses anos e vem se transformando e melhorando de acordo, obviamente, com a nossa própria evolução. A própria evolução dos treinadores, o que vamos conhecendo, testando, vemos acertos, ela muda conforme o contexto histórico e conforme a necessidade do atleta e dos homens diante de obstáculos esportivos. Então, a periodização, ela vem acompanhando a humanidade há muito tempo. Nós temos uma periodização mais moderna e ela vai continuar mudando, tá? Não adianta, vai continuar mudando. Não vai parar. O treinamento físico evoluiu, evidentemente, periodização evoluirá também. Henrique, aparece aí, Fran também, hein? Ó, então, pensando nisso, quero te ver, fica aí. Só tem gente bonita aqui. Por que você vai se esconder aí? Não fecha, não. Oi, Fran, fica aí também. Vai pôr lavar a louça e deixar aí aberto. Tem importância. Estamos indo bem? Manda um joinha aí para mim, ó. Periodização obedece, gente, olha, presta atenção, duas necessidades, praticamente. Duas necessidades básicas. Uma delas, ambas estão voltadas ao desenvolvimento de força. Não vi, nunca vi, não conheço quem periodize em cima de flexibilidade. Não existe isso. Hello a todos! Vocês vão ficar com gostinho aí de querer entrar aqui nessa sala, né? Fica aí. Não existe. Então, periodização obedece a duas necessidades. E as duas estão relacionadas à força, tá? Então, uma delas é praticamente desenvolver força em um contexto anual, tá? Anual. Quando pensamos em periodizar, pensamos em uma capacidade física, ela se chama força, e ela acontece a partir de uma necessidade de periodizar um ano, um planejamento de um ano de força. Esse é o período-chave de uma periodização. A outra é desenvolver taxa de força ano a ano. Ó, fiquei pensando qual que é a diferença, qual que é a diferença, qual que é a diferença. Mas não existe uma diferença muito gritante, são necessidades. Uma de criar um planejamento voltado a desenvolver força para esse atleta e todas as manifestações de força pertinentes ao esporte, à demanda do esporte, ao período que eu escolho como meta principal,
A minha meta principal, aonde ela está dentro dessa periodização, e a outra é criar, desenvolver taxa de força, presta atenção, Gabi, ano a ano. E é justamente por isso que eu sempre falo que a preparação não pode parar. A preparação não pode parar. A periodização, a preparação, ela é contínua. Não à toa, os períodos da periodização são períodos que têm níveis de organização, e esses níveis de organização são, não é novidade para muitos de vocês, o macrociclo, o mesociclo e os microciclos. Não tem como. Então, são em formas de ciclos, não acaba. Um entra no outro, final de um é o começo do outro, final de um é o começo do outro. Dentro do IPSC, gente, mais ainda. Haja vista o nosso calendário de competição. Nós temos os regionais, nós temos os estaduais e nós temos o brasileiro. E alguns atletas ainda competem em meets internacionais. Temos 2 mundiais esse ano, o mini rifle e o da África do Sul em setembro. O mini rifle é agora em maio e a África do Sul é em setembro. Então, dentro desse esquema, pessoal, quem recebeu o meu link, entra lá. Então, dentro dessa periodização anual, nós temos níveis de organização hierárquica, e esses são os níveis. Macrociclo, que geralmente é formado dentro de um ano, geralmente, a gente parte do princípio de um ano. Os mesociclos, que estão contidos nos macrociclos, e os microciclos, que estão contidos dentro dos mesociclos. Alguns autores até falam assim, até usam o seguinte, macrociclo e microciclo. Então, eu tenho um macrociclo de um ano, que é um macrociclo que a gente chama de simples, que pode ter 20 semanas, 20 microciclos. Tudo certo por aí, pessoal? Tranquilo por enquanto? Manda um joinha lá no nosso chat, que tá tudo bem. É, legal, Henrique. Beleza. Fechou. Isso aí, manda um joinha para nós, pra gente. Perfeito? Pegaram até aqui? Macrociclo, mesociclo, microciclos, e cada microciclo, que é praticamente uma semana de treino, Gabi, mas pode ser mais, porque o treinamento é meu, a periodização é minha, eu faço o que eu quiser. O meu microciclo pode ter quantas semanas eu quiser. O meu macrociclo pode ter quanto tempo eu quiser. Sou eu que periodizo. Quanto eu quiser, por quê? Porque eu vou ter que olhar a sua demanda, eu vou ter que olhar a sua prioridade. Sua prioridade é ser campeão do brasileiro de PSC dentro da sua categoria, quando é a final? Outubro. Você vai priorizar, vai ter algum treinamento, alguma competição secundária, Tem o estadual. Tá, quais etapas você vai eliminar? Quais etapas você vai queimar? 2, 3, 2 aqui e uma aqui. Beleza. Então, eu vou criar um macrociclo para esse campeonato, para outubro. Posso fazer um macrociclo de 10 meses? Posso. E posso fazer dois macrociclos de 5 meses? Posso. Posso fazer 3 macrociclos? Um de 2 meses, 2, 3, 6. Posso fazer algum macrociclo assim de 3 macrociclos? Posso. Eu posso. Eu posso. Eu prefiro até ciclos menores, porque as nossas etapas do campeonato são mais curtas, são muito encavaladas, na verdade. Então, os ciclos, é melhor que os ciclos sejam mais dinâmicos, é assim que eu opto, mas eu posso criar macrociclo do jeito que eu quiser, tá? Então, pensando nisso, ó, a gente tem dentro dos macrociclos, para atleta, praticamente, a gente tem assim, ó, períodos, né? Período de preparação, período de competição e período de transição. Para atleta é mais ou menos isso. Para o cara que quer colocar o shape, que quer ficar bonitão no shape, ou quer outra coisa, ficar forte, ficar grande, ou para saúde, o wellness, não obedece esses períodos. Então, tem o período de preparação e transição. Mas para atleta é preparação,
Posso até colocar um período antes da preparação, de pré-preparação. Posso colocar período de pré-competição e posso colocar período competitivo. E depois um período de transição. Então, para atleta, a periodização é diferente para uma pessoa comum que não quer competir, não quer participar de campeonatos. Tá? Então, a gente ainda subdivide períodos de preparação em período de pré-preparação e períodos competitivos com períodos de pré-competição e período competitivo e transição. Então, é mais ou menos assim que funciona a divisão. E o que é, enfim, periodizar? Eu não sei quem foi o maluco que escolheu esse tema, porque é um tema muito de professor de educação física, né? Mas vocês estão aproveitando? Eu estou tentando trazer ele de uma maneira mais... Fala assim, que bom que eu vim, Jamil. Coloca aí no chat, que bom que eu vim. Tá aproveitando? Estou falando uma linguagem que dá para todo mundo acompanhar, certo? Certo, Gabi? Ah, legal, isso aí. Então, assim, nós temos esses períodos, nós temos os macrociclos, mesociclos, microciclos. Dentro da nossa periodização, os mesociclos, eles são os períodos mais discretos, eu posso dizer. É o mais discretão. Quando é engraçado, né? Porque quando eu vejo macrociclo, mesociclo, microciclo, eu lembro de uma coisa que eu também estudo, né? A Lei 4.320, artigo 169 e 194 da Constituição Federal, que fala sobre orçamento público. Eu lembro do Plano Plurianual de Orçamento, eu lembro da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e eu lembro do LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Se a gente fizer um paralelo aí, só para fazer uma brincadeira, um paralelo, a gente pode dizer qual é o verdadeiro orçamento público? É a LOA, é a Lei de Orçamento Anual, Lei do Orçamento Anual. Esse é o verdadeiro orçamento público, que obedece às diretrizes, que faz o elo de ligação entre a LOA e o PPA, que é o Plano Plurianual do Orçamento. Quantos anos tem o Plano Plurianual? 4. Quantos anos tem a Lei de Diretriz Orçamentária? 4. Quantos anos tem a LOA? Lei de Orçamento Anual? 1. Então, eu posso dizer que a nossa verdadeira, ou ainda, o ouro da periodização, o ouro do treinamento está, eu vou dizer aqui, não fecha, tá? Nos microciclos. Nos microciclos, que pode ser de 2 semanas ou 7 semanas, ou pode ser quantas semanas eu quiser. O ouro da periodização dentro do IPSC, principalmente, pessoal, tá no microciclo. E o microciclo ele é composto de sessões. Quantas sessões? Quantas eu quiser. 3 sessões, 7 sessões, 14 sessões. Quando eu fui atleta de natação, às vezes nós tínhamos 2 sessões em um dia. Umas 4 horas da manhã e umas 3 da tarde. Então, quantas sessões eu tinha em uma semana? 6 sessões, 7 sessões, às vezes 8 sessões de treino em uma semana. Esse era um microciclo de treinamento meu. Se eu treino de manhã, se eu treino à noite, eu tenho 2 sessões de treino. Se eu treino sábado, eu tenho 6, até sábado, de segunda a sábado, eu tenho 6 sessões de treino. Então, o ouro da periodização, eu digo que o lugar mais que vai realmente fazer diferença são os microciclos. Na minha opinião, para nós do IPSC, principalmente, que temos um recorte muito grande de etapas de competição. Fechou? Tudo certo por aí? Vitória por aí? Então, o microciclo, ele pode ser um microciclo, ele geralmente é de 1 ano, pode ter de um ano. Se eu pego 1 ano lá, pode ter 1 a 3 macrociclos. Na maioria dos casos, são de 4 a 10 mesociclos. E os microciclos, eles podem ser, gente, os macrociclos, eles podem ser simples, que é 1 ano, duplo, que são, eu divido ele em 2, por exemplo, 2 semestres. Eu gosto de macrociclos semestrais, para nós funciona. E o triplo, que são 3 macrociclos no ano, e os múltiplos, aí é mais de 3 macrociclos no ano. Estão acompanhando? Estou na minha cola aqui, não abri nenhum slide ainda. Os mesociclos podem ser de 2 a 7 semanas, está tudo ok também, eu faço o mesociclo que eu quiser, a porção mais discreta é onde eu vou subdividir ele ali em microciclos. Os microciclos podem ter quantas sessões eu quiser, e o ouro
do nosso periodização estão nos microciclos. Ali está o ouro e, para mim, é onde a gente consegue mexer com maior facilidade e maior flexibilidade. Uma semana, 7 dias, e aí o que eu fiz, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo. Deixa eu abrir aqui. Só para ilustrar aqui para vocês, eu vou. Só para vocês olharem, ó. Vou compartilhar uma tela. É uma ilustração. É um esquema. Estão vendo? Me manda um joia. Sim? Beleza. É só para vocês, para a gente ilustrar. Macrociclos são compostos de mesociclo. Bom, moleza isso aqui. Eu coloquei uma mais aqui para ter 4. Um mesociclo composto de microciclo, um microciclo composto de seções, e as seções, aqui está o ouro, ó, presta atenção. Capacidades, capacidade que eu vou trabalhar, volume que eu vou trabalhar, intensidade que eu vou trabalhar, habilidade que eu vou trabalhar, se é formação, se é aperfeiçoamento, se é técnica, se é tática, se é estratégia, qual capacidade eu vou trabalhar, com qual volume, com qual intensidade. Por isso, eu digo que esse pedacinho aqui, ó, é o nosso ouro. Esse pedacinho é o pedacinho que a gente mais consegue mexer com mais facilidade. Mas pensando nisso, vou parar aqui. Voltando ali para aquilo que, para uma definição, né, de periodização, periodização nada mais é do que um esquema. Né? A gente olha por cima, é um mapa, é um grande mapa. E a gente olha para ele assim, ó, e eu vejo todas as estratégias que eu criei para um ano, para um semestre ou para um mês. Então, a gente olha aqui para cima, é a esquematização de uma estratégia, tá? É a esquematização teórica e organizada, e o meio de organizar as estratégias, os meios e os instrumentos que eu vou escolher para treinar vocês. Então, a gente olha assim por cima, a gente vê um mapão, mês, ano, período, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e por aí vai. Tá? Eu escolho capacidades, quais ênfases eu vou dar, que ênfase eu vou dar para qual capacidade eu me encontro, qual nível de aptidão esse atleta se encontra hoje, qual ênfase eu vou dar para cada um desses atletas, para cada uma dessas capacidades físicas. Se eu vou treinar flexibilidade, qual ênfase eu tenho que colocar nesse período da periodização? É mais? Então, eu vou usar mais. Qual ênfase por exemplo, força máxima? Vou trabalhar força máxima em qual período? Qual ênfase? Vou trabalhar força máxima. Vai ter força máxima no seu treinamento? Vai. Mas qual ênfase é agora em janeiro de força máxima? 2 mais, 1 mais. Alta ênfase, média ênfase, moderada ou baixa ênfase, ou ênfase de manutenção e ênfase baixa ênfase ou ênfase de manutenção. A gente tudo isso faz também, pessoal, com símbolos. A gente usa alguns símbolos para que ele fica fácil da gente entender que ênfase que eu dou. Ou ainda, escolho capacidades que eu vou trabalhar durante o ano, em qual época do ano, e dou ênfase a essas capacidades. Vitória? Vitória? Aê, legal. Vitória aí, pessoal. Mari, Vitória, Henrique, Fran, beleza. É isso aí, tá? Então, é praticamente isso que eu posso falar. Legal, Vitória. Quando a gente lê Vitória, escreve Vitória, você não tem ideia do poder dessa palavra quando você fala, escreve e vê. É poderosíssimo o que a gente vê. Amém. É poderosíssimo aquilo que a gente fala, vê, sente e repete. Tem um poder violento no nosso cérebro. Então, pode escrever à vontade, Vitória. É isso aí, Gregory. Então, quando eu peguei aqui, por exemplo, a nossa. Alguns exemplos, né, de microciclos, né, de periodização de microciclo, e eles têm algumas características. Quando a gente fala em microciclo para atleta, a gente pode colocar, por exemplo, microciclos de choque, microciclos de recuperação, microciclos de controle, microciclos de pré-competição e competição. Eu posso escolher o que eu quiser, tá? A depender da fase. Microciclo de choque, alto volume, alta intensidade, vai doer, vai ser ruim. Vai doer, vai ser ruim.
mas vai ser bom. O resultado vai ser bom. Entro no choque. Quando que eu posso entrar num choque? Depois de uma boa recuperação. Ou ainda, o atleta está vindo de uma competição, ficou 2, 3 dias, nem competiu ainda. Está vindo das férias. Está mais ou menos, está meio nem lá nem cá. Eu posso entrar no microciclo de choque, forte, ruim, e entro em outro microciclo de recuperação. Microciclos de recuperação são microciclos que podem ser de controle e de total recuperação. Tem alguém com o microfone ligado? Dá uma desligadinha aí para mim, tá bom? Por favor. Microciclo de recuperação e o microciclo de recuperação, pessoal, eles são microciclos que vão recuperar. O objetivo é, deixa aberta a janelinha, Daniara, a senhora é bela. A senhora é bela e linda, eu quero ver a senhora linda aqui. A senhora é minha convidada de honra. É assim que eu quero ver. E os microciclos de recuperação, eles para que eles servem, Gabi? Presta atenção. Eles servem principalmente para recuperar total ou parcial aquilo que você fez antes. Microciclo de recuperação. Recupera total ou parcialmente aquilo que você fez antes. Se você chegou de uma competição extenuante, você tem que ter um microciclo, uma sessão, 2 sessões ao menos de recuperação total ou parcial de uma competição. É importante ter recuperação? É. Como controlamos recuperação? De inúmeras maneiras. Eu controlo como? Percepção subjetiva de recuperação. Eu pergunto, eu faço isso qualitativamente. De 1 a 10, quanto você está recuperado hoje da sua competição, que foi 2 dias atrás? De 1 a 10, existe uma correlação fisiológica? Existe. Se o atleta fala, estou 8, nota 8, então ele está muito bem recuperado. Se o atleta fala, eu estou 2, eu estou 5, ele está pouco recuperado. Aquilo que eu planejei para ele neste dia, se ele me disser 2 ou 3, muda. Por isso, a periodização não pode ser hermética, a periodização ela tem que ser flexível. Por isso, as periodizações muito longas, elas não nos ajudam. Periodização muito longa, a longo prazo é ruim. Existe, existe. Existe. Quando você tem, por exemplo, atletas jovens, criança, pré-púbere, púbere, adolescente, e você tem um planejamento para ele, dele ser um atleta de alto rendimento na fase adulta, você consegue fazer um planejamento de longo prazo? Dá. Você entra ali, ó, criança, pré-púbere, púbere, adolescente já entra em formação esportiva e alto rendimento. Você cria um planejamento para uma vida, para um atleta. Vamos pegar o exemplo agora do nosso tenista. Com quantos anos? Ele está com 18. Como ele chama mesmo? João? Como que chama mesmo? Tênis João, né? É esse mesmo. O garotinho tem 18 anos. João Fonseca. João Fonseca, isso aí. Tá um fenômeno agora no Campeonato da Austrália. Mas um fenômeno. Mas ninguém sabe da história do garoto, sabe? Ele tem 18 anos, é pouco. Começou com 4 anos. Ele começou a jogar tênis aos 4 anos de idade. Então, um cara que começou a prever a vida dele esportiva, já a iniciação esportiva começou com ele lá atrás, jogando, brincando, sem muita formação técnica. Houve a maturidade hormonal, treina que nem adulto, não tem importância. Soca treina. Treina como um adulto. 14 anos de treinamento. Foram 14 anos de treinamento. Esse garoto treinou mais tempo de tênis do que eu treinei de PSC. Você acha que não vai ter resultado? Tem que ter. Se ele foi bem direcionado, e parece que foi, porque ele está mostrando que foi, teve um planejamento a longo prazo. Isso é um planejamento a longo prazo de sucesso. Mas dá para a gente fazer isso no IPSC? Não dá. Não vejo uma possibilidade. A não ser que vocês tenham filhos jovens e já compra Blue Gun, já compra Tenho alunos com criancinha, com filho aí de 4 anos, que já comprou cinto, a menininha já tem 3, 4 armas, aí já brinca, e o pai vai comprar uma airsoft, então já está planejando a vida dessa criança. Dá para fazer um planejamento de longo prazo, porque isso é longo prazo, é o nosso PPA, é o nosso planejamento de longo prazo, 4 anos, 8 anos, 12 anos, e o Usain Bolt, para ser o cara mais veloz do mundo, para competir em 9,58 ou 59,
E esse recorde ele bateu há 15 anos atrás, ele treinou 20 anos. Ele treinou por 20 anos. Ele é o homem mais rápido do mundo. Hoje nós temos recordista mundial, Noah, 27 anos. Ele tá fazendo 100 metros em 9,79. 9,79 e o Usain Bolt 9,59. É pouca diferença? É pouquíssima diferença. Mas para esse cara baixar esses pouquíssimos segundos, ele vai ter que ralar. Vai ter que treinar mais uns 4, 5 anos, se ele bater esse recorde. Nos últimos 50 anos, meu pessoal, meus grandes atletas, meus gigantes, nos últimos 50 anos, presta bem atenção. Sabe quanto nós melhoramos velocidade no mundo? Se formos buscar na história, os últimos 50 anos de esporte no mundo, sabe quanto melhoramos velocidade? Alguém sabe? Não, né? Melhoramos nem 5 segundos. 4 a 5 segundos. Cerca de 4 segundos e meio em velocidade. É muito pouco. É muito pouco? É muito pouco. Se a gente tira os dados de Usain Bolt, nós melhoramos nos últimos 50 anos 3, quase 4 segundos de velocidade. E você quer ser veloz amanhã? E você quer ser veloz? Você vai ter que treinar força máxima e você vai ter que treinar velocidade, tal qual manda o figurino. Você vai melhorar a velocidade? Você vai melhorar a velocidade. Quanto? Pouco. Mas se você não treinar nem um pouco, você vai melhorar. Nem um pouco você vai melhorar. Se você não se submeter a um treinamento organizado, eu olho para cá, bum, estou organizando o treinamento do Henrique, bum. O Henrique precisa disso, 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 disso. A ênfase aqui nos primeiros meses é isso, 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 isso. Mas ele quer ser veloz, mas ele vai ser veloz quando? Depois disso, disso, disso e disso. Tem que ter tempo, tem que ter maturação, tem que ter paciência. Vai melhorar a velocidade? Vai. Muito? Não. Não dá para mentir, não dá para mentir. Não dá para falar, você vai melhorar muito velocidade. Não. Sabe onde a gente melhora no IPSC Elite Conditioning, na minha mentoria, no meu treinamento? Sabe onde nós melhoramos? Em uma coisa chamada adaptação neurofisiológica. É ali que é o pulo do gato. Foi ali que eu olhei e falei, eles precisam melhorar muito e muito rápido. Sabe onde eles vão melhorar? Aqui, ó, pá, bum, e melhoram. 6 semanas de treinamento, você tem uma evolução assim, ó. Adaptação neurofisiológica assim, ó, gigante. Mas gigante mesmo. Melhoram muito, muito rápido. Força funcional sobe assim, ó, bum, 6 semanas. Hipertrofia, acompanha esses dois gráficos, não. Hipertrofia é assim, ó. O gráfico da hipertrofia é assim, 1 ano. Por isso, periodizar significa pensar anualmente em desenvolvimento de taxa de força desenvolvida, adquirida, manutenida ano a ano. Se a dona Yara parar de treinar comigo hoje, em uma semana ela perde tudo o que nós conquistamos em cerca de 1 ano ou 2. E eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Tudo! Ela volta para estados de sedentarismo. E eu não estou brincando. Quando eu treino um atleta e penso em periodizar, eu penso principalmente, prioritariamente, nos 3 primeiros meses do nosso macrociclo. É ali que eu tenho que pegar o rei e bater nas costas de vocês. Tá, tá, tá. Sobe, 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 sobe. Porque eu tenho que levar vocês no melhor da adaptação fisiológica, neurofisiológica, no melhor da performance adaptativa, no melhor. Nos 3 primeiros meses, vamos pensar em 3 meses, vamos pensar nisso. Ou seja, se eu tenho uma competição importante este ano, Gabriela, e qual é? Vamos pensar que é a primeira etapa do brasileiro, ou ainda a primeira etapa do paulista, que vem antes do brasileiro. Deixa eu pegar aqui minha cola. Nosso calendário. Paulista em fevereiro. Segunda semana de fevereiro. Brasileiro em março. Segunda semana de março é o brasileiro. Que mês vocês tinham que estar começando a treinar força? Dezembro. Dezembro! Por isso, ano passado eu martelei. 2025 começa 2024. 2025 começa 2024. Quem não começou, é melhor começar. Por quê? Porque você vai chegar para mim amanhã e vai falar, preciso começar a treinar.
Aí eu vou falar, tá, qual etapa? Você vai para o brasileiro? Vou. Bicho, você tem 2 meses. Você dá conta? Dou. Você vai fazer tudo que eu mandar? Vou. Então nós vamos tentar. Então, se você quer sair do A ao B, eu vou com você. Eu vou junto com você. Seu sonho é meu sonho. Sua camisa é a minha camisa. Onde você estiver representando sua camisa, pensa que eu tô junto. Pode ter certeza. Mas, quando a gente pensa em periodizar, quando eu penso em um macrociclo de 6 meses, um macrociclo duplo, vamos falar nossa linguagem aqui, duplo, junho e julho até dezembro, onde eu tenho uma das competições mais importantes do meu calendário, que é o Campeonato Brasileiro, que é em fevereiro, que é em março, você já tinha que estar começando a treinar força lá em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Entrei em março aqui, ó, ainda entro na primeira semana de março em um período preparatório. Na segunda semana de março eu entro em período pré-competitivo e competitivo. Acabou. Acabou. Você quer que a gente faça as coisas certinhas, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês, que é começar a treinar. Vocês querem resultado? Dá para ter resultado com pouca coisa? Dá, porque para um sedentário, coçar as coisas lá 2 vezes na semana é melhor coçar uma. Vocês vão melhorar. Mas quem quer ser altamente treinável e para quem já tem um nível de aptidão e condicionamento, o suor tem que descer do rosto. Para alguém bater, para esse Noah Lely, eu não sei como fala o nome dele em inglês, Daniela tá aqui. Noah, para ele bater o recorde de Usain Bolt, ele tem que treinar muito para melhorar pouco. Nós não. Nós não. O nosso treinamento, pessoal, o nosso treinamento, para nós, o treino, o pouco que fazemos, efetivamente, com eficiência, traz eficácia. Eficiência significa ciência, meios. Os meios que eu escolher para vocês, e eficácia é o quê? Resultado. Os meios que escolhemos, e o PC de conditioning, gente, pessoal, hoje é dia de aplicação. Hoje é dia de aplicação da minha mentoria, do meu treinamento em grupo. Presta atenção. Eu escolhi eficiência, porque eu conheço vocês. Eu escolhi meios para que vocês consigam chegar em 6 semanas, 8 semanas, 4 semanas, com as adaptações importantes para o nosso esporte. Henrique, vai ser diferente? Vai, um pouquinho. Está demorando para começar. Às vezes eu dou uma puxadinha de orelha. Ele já comprou minha mentoria individual premium. Já comprou no passado, já pagou. Nós vamos começar a treinar agora em fevereiro. Às vezes eu dou uma puxadinha dele, não está na hora de treinar, não. Eu chamo ele, mas por que você ainda não começou? Eu chamo ele, eu falo, vamos, eu tô louca para treinar ele. Tô doida. Porque eu sei como vai ser. Porque eu sei que para ele vai ser diferente para a Gabi. Porque eu sei que para o Gregory, já vi vídeo do Gregory, o Gregory comprou minha mentoria individual também, premium, a curta. Eu vi o vídeo do Gregory, eu sei o que ele precisa. Eu sei que a gente precisa bater na tecla ali, vai ser diferente da Gabi, vai ser diferente do Henrique, vai ser diferente do Matheus. O Matheus quer ficar gatão, com o abdômen trincado. Matheus não tem período de competição. Então, o período dele, ó, Matheus, não quero dó. Nesse primeiro mês é assim, ó. Você vai fazer assim e assim. São 2 sessões. Cada sessão você pode ainda subdividir em mais 2 sessões. Ao todo, você pode ter 4 sessões de treino. Suzana foi exemplo. Treinou, 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 treinou. Martelamos, mandei treino de força para ela. Dedicamos nosso treino ao vivo para mexer aonde? Onde precisava. Agilidade, coordenação motora. Essa mulher, quando eu conheci, precisava de mim, mais um outro treinador com ela. Verdade ou mentira, Su? Hoje essa mulher, eu falo, pega o banco, pega isso, pega aquilo, já montou, já faz, está coordenada. Tem que puxar mais? Tem. Por quê? Porque eu sei onde ela pode chegar e ela sabe onde ela quer chegar. Ela, o sonho dela é o meu e eu vou com ela, onde ela precisar ir com o sonho dela é o meu. O meu propósito como treinador é o seu. E aí a gente começa a entrar numa questão chamada mentalidade, que é descubra o seu propósito, descubra o seu dom,
Descubra o seu talento e treine-o. E quando você estiver bom nisso, entregue-o. Não fica com ele. Quando você descobrir o seu propósito, o meu é esse, é o seu, entregue a ele. Entregue de volta para quem precisa do seu dom, do seu talento. Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Descubra e vá atrás. E busque quem pode. Lembra da ambiência? Não fica em Sodoma e Gomorra. Não fica numa ambiência que vai te levar para baixo. Não fica com pessoas que vão destruir o seu propósito. Não fica perto de quem tira sarro de você. De quem fala para quê? Quem fala para quê? Você fala, meu, cuida da sua vida. Se não te bota para frente, meu, larga, vira as costas, sai andando e não olha para trás. Esteja numa ambiência, em um grupo, olha aqui, de pessoas com os mesmos propósitos de vocês. Uma ajuda a outra, é mais fácil. Sozinho vocês vão. Mas junto a gente vai mais longe, eu tenho certeza. Isso não é piegas. Não é piegas. Junto a gente vai mais rápido. Com o IPSC Elite Conditioning vai mais rápido. Com orientação vai mais rápido. O quanto eu sofri por falta de orientação, meu Deus do céu. O quanto eu sofri, eu passei 2 anos dentro de um clube de IPSC, um clube de tiro, comprando 200, 300 munições aos sábados, atirando para frente assim, ó, tum, tum, sem dar um saque. Eu não tive um cristão para falar para mim, compra um coldre, tira o seu CR e compra seus equipamentos. Eu fiquei 2 anos assim. Sem orientação correta, demora. E demora muito. É ruim. Dói. Porque você vai ter que ajustar sua vela. E às vezes você tem que ajustar sua vela sozinha. Quando você tem orientação, você tem gente que passou pelo caminho, pelas pedras do caminho, você fala, mano, ó, segue aqui. Porque aqui não vai dar certo. Eu já passei por aqui, não vai rolar. Vem por aqui, ó. Aqui dá certo. O IPSC de Conditioning é isso. O Stage 1 são os primeiros passos onde eu abri a picada para vocês passarem. Bateu Vitória? Bateu Vitória aí? Digita a Vitória, que eu gosto de ler essa palavra. Eu gosto de ler essa palavra. Gregory, legal. É o João Fonseca, o fenômeno do tênis atual. Tá aqui, ó, gente, ó. Vitória, Vitória, Vitória. Bateu Vitória. É assim, ó. Entrando em mentalidade, na verdade, ainda assim, ó, eu falo sobre periodização ainda. A gente está misturando aqui as coisas, eu vou deixar fluir. Ainda em periodização, eu queria só dar alguns exemplos para vocês. Nós temos a periodização linear, a gente tem a periodização ondulatória, a gente tem periodização ondulatória flexível, a gente tem periodização linear reversa. Então, tem inúmeras periodizações, elas existem há muito tempo. As que a gente tem testes, que foram testadas com grandes atletas, elas remontam aí década de 50, 60. Então, as periodizações mais usadas hoje são as lineares e as ondulatórias. Eu prefiro a ondulatória porque a gente consegue mexer dia a dia no treino. Funciona para nós, funciona muito bem. As lineares, a ondulatória foi adaptada da linear, e a linear, ela, como o próprio nome diz, ela obedece o quê? Cargas progressivas e crescentes externas. Cargas progressivas e crescentes externas. Oiê! Vocês não querem entrar aqui, não? Ó, tem gente que tem um link para essa aula aqui. Eu já vou deixar aqui, ó. Quer ver? E a ondulatória, ela foi inspirada principalmente na linear. A linear, ela foi criada... Fica aí, Carlos. Quero ver seu rostinho. Nossa, abre a janela aí. Abre a janela. Só tem gente bonita aqui, Carlos. Pode deixar aberta aqui a janela. E a linear, ela foi criada principalmente para esportes com predominância, presta atenção, com predominância de força e potência. Predominantemente, força e potência, linear, carga progressiva, linear, carga progressiva, esportes, predominantemente de potência, de força máxima e potência. As ondulatórias foram inspiradas nas lineares.
As lineares, a periodização linear, ela é dividida principalmente em microciclos semanais. A periodização ondulatória, os microciclos são diários. Quando eu penso em periodizar um microciclo linear, eu penso, por exemplo, assim, ou um macrociclo linear, uma periodização linear, eu penso assim, microciclo de 1 a 4, de 5 a 8, de 8 a 12 ou de 10 a 12. A gente pensa assim nesses microciclos fechados e eu boto ali carga, por exemplo, 3 séries de 12 RMs, 3, de 12 a 15 RMs, 3 séries de 8 a 10 RMs, 3 séries de 6 a 8 RMs, no microciclo de 1 a 5, e assim vai os microciclos semanais. Quando eu penso em ondulação, eu penso em dia. Então, eu venho aqui, o dia 1, microciclo, 3 séries de 12 a 15 RMs. Dia 2, 3 séries de 8 a 10 RMs. Pode anotar se vocês quiserem. No dia 3, 3 séries de 6 a 8 RMs. Então, eu penso em dia. É mais legal? Eu gosto. Por quê? Porque a gente pensa em uma variação de força, de variáveis de força, dia a dia. Eu vario força, manifestação de força dia a dia. Eu gosto dessa periodização. Faz muito mais sentido para nós do IPSC. As periodizações lineares, elas criam essa carga mais progressiva, e para a gente não é tão interessante, a não ser que a gente tenha mais tempo para manter a periodização. Quando a gente tem uma periodização mais de longo prazo, vale a pena. Mas quando eu tenho que correr, a ondulatória vale muito mais a pena. E eu tenho resultados, e ó, presta atenção. Bate palma 3 vezes aí comigo. 1, 2, 3. Tá todo mundo acordado? 1, 2, 3. Tá todo mundo aí? Fran, tá gostoso esse rango, Fran? Beleza? Tá bom. Ó, então presta atenção. As periodizações ondulatórias, elas têm resultados muito parecidos com a periodização linear. Então, não tem muito o que ficar loucão, assim, professor de educação física ficar loucão, ou você fala, será que eu estou na melhor periodização, na pior periodização? Né? Não tem. Né? Não precisa disso. Por quê? Porque as ondulatórias, elas têm resultados muito parecidos com as lineares. Eu prefiro adotar a ondulatória. Tanto é que o IPSC Elite Condition, nos períodos de treinamento do IPSC, ele é feito por semana. Tá ok. Quantas sessões você quiser. A gente conversa e decide o que é melhor para você nessa semana. Melhorou, avança. Melhorou, avança. Aprendeu, avança. Tá? Então, é mais ou menos isso. Essas são algumas diferenças na nossa periodização. A gente tem alguns exemplos aqui, periodização linear, reversa. Por exemplo, linear e reversa. Linear não é progressiva a carga. Eu começo lá de 12 a 15, de 8 a 10, de 6 a 8. Subir carga, né? A reversa é o contrário, como o próprio nome diz. Eu começo com cargas mais altas, eu começo ali de 6 a 8, ou ainda de 4 a 6, e vou revertendo, reverto. De 4 a 6, de 8 a 10, ou de 6 a 10, de 6 a 8, de 10 a 12, de 12 a 15. A gente faz esse jogo. Para quem que vai ser isso? Depende. Depende. Tem atletas que têm muita adaptação, que têm muito estímulo, que já estão muito bem adaptados, eu posso começar socando carga. Ou tem atletas que precisam entrar numa uma adaptação fisiológica com mais cautela, sendo mais conservadora, eu começo de outro jeito. Tá? Então, mais ou menos isso, pessoal. Tá batendo vitória aí? Posso avançar? Tá todo mundo aí bacanudo? Tá todo mundo aí legal? Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, dentro de uma coisa chamada mentalidade, quem aqui quer falar aqui comigo? Não vai, não tem jeito. Não tem jeito, ó. Quem tá aí que tá lá nos grupos de aula, recebeu o link. Perdendo. Vamos lá. Na questão sobre mentalidade, deixa eu arrumar aqui minhas coisas de mentalidade. Minha cola. Beleza, vamos lá.
Mentalidade, pessoal, dá para eu falar de tanta coisa. Periodização esgotou? Ninguém quer perguntar sobre periodização? Gabes, quer perguntar? Não? Quer? Então abre seu microfone aí. Pode abrir seu Jane, microfone. quando a gente fala de periodização, a gente fala muito dos ciclos, certo? O IPSC, a gente tem, com as dificuldades que a gente tem diversas, por exemplo, o Paulista são 12 pistas no nível 3, vamos utilizar o do Águia do ano passado, que todo mundo saiu morto, mesmo com poucos disparos. O brasileiro, normalmente, são 2 meios dias. Ou você faz um de 12 pistas, 16 pistas. E eu, por exemplo, pego um regional que a gente faz com 8 ou 9 pistas. Como a gente consegue encaixar, por exemplo, o mês de fevereiro agora? Tem 2 etapas do Paulista, o Steel Challenge e 2 de regional. São vários microciclos muito diferentes dentro de um único mês. Tá, legal. Ótima pergunta. Esse é o nosso o pulo do gato. Por quê, Gabriela? Você vai ter que priorizar. Você vai ter que criar uma prioridade. Como é que você cria essa prioridade? Dentro da sua semana, dentro do, por exemplo, é fevereiro, né? Então, deixa eu pegar aqui de novo a minha tabelinha aqui. Eu fiz a tabelinha do nosso, das nossas competições, né? Então, é assim, ó, você vai ter que criar, Gabi, prioridade. E dentro das prioridades, quais são as suas competições principais? Presta atenção. Quais são suas competições principais? Quais são suas competições secundárias? E quais são as competições que você vai usar como treino? Não dá para você priorizar, não dá para você tentar, não dá para abraçar o mundo. Você vai ter que priorizar e elencar em uma hierarquia de prioridades quais são suas competições prioritárias, secundárias e terciárias, ou ainda, as terciárias eu ainda chamo de competições que vão te auxiliar no processo de treinamento. Então, aqui, ó, por exemplo, fevereiro, deixa eu pegar aqui que eu fiz nosso mês Aqui aqui. está anotado, tem Atibaia dia 25 do 1, Hã? Steel, tem Atibaia dia 25 do 1, Steel Challenge dia 1º, Paulista no dia 8, Armas Longas ou Ultimate no dia 22 e Atibaia de novo dia 1º. Março. Então, peraí, não, fevereiro, né? Começando do dia Aqui o que eu 25 tô de vendo? janeiro até o dia 1º de março. Então, ó, presta atenção. Janeiro. A gente tá, hoje já é dia 15 de janeiro. Seria daqui Vamos 10 dias já. pensar o seguinte, ó. Pega a sua tabelinha aí de. Eu vou até abrir aqui também a minha, ó. Compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar, porque eu fiz aqui, ó, 6 meses do nosso cronograma. Peraí, deixa eu achar aqui certinho. Eu quero compartilhar isso aqui. Vamos ver se vai, hein, Gabi? Aqui. Foi? Foi, né? Tá aí. Esse aqui é o nosso, mais ou menos, nosso calendário, não sei se está atualizado, mas tá aqui, ó. Presta atenção no que a Gabi falou. Vocês estão me vendo? Então, né? Presta atenção no que a Gabi falou. A gente tem aqui, ó, Steel Challenge. Challenge, certo, Gabi? 1 e 2. Sim? Isso. 8 e 9, a gente tem brasileiro. Ou paulista. Certo? Sim. E essa semana aqui, ó, a gente tem Ultimate. Olha esse fevereiro que Não, o angustiante. Ultimate é no dia 22. Se estiver Então, disputando junto com quem não faz, para fazer arma longa. 22 de fevereiro. Certo? Isso. Ver a guia. Deixa eu ver a guia aqui. Vocês estão vendo aqui, né, o calendáriozinho, né? Então, vamos pensar no seguinte, que nas fases de periodização, Gabi, na periodização a gente tem a fase de preparação, a fase competitiva e a fase de transição. Praticamente são essas três
Essas 3 fases que acompanham a gente. Presta atenção, se vocês quiserem anotar, pode anotar. Aqui, ó, Gabi, o que eu sugiro? O que eu sugiro? Você tá aqui 15, ó. Semana do 13 de janeiro, preparação. Semana do dia 20 de janeiro, preparação. Semana do dia 27 de janeiro, já entra numa fase, se você for competir, pré-competitiva. Até 28, até 29, pré-competitiva. 30, você pode entrar numa sessão de transição. 31, 1 e 2, competição. Aqui nessas 3 primeiras semanas, que começa amanhã, sua semana de treino, se você já não começou, 13 e 20, 13, você pode subir volume de treino. 20, começa a descer volume de treino no meio da semana, mas mantém intensidade. E você vai manter intensidade na semana do 27, você mantém intensidade e você diminui volume. Só que aí você tem um problema. Você vai competir aqui 1 e 2, e na outra semana você tem o quê? Você tem Paulista, que vai ser em outra cidade, vai ser lá em Botucatu, certo? Até onde eu sei. Você vai sair daqui, ó, 1 e 2, presta atenção. Isso aqui é extremamente extenuante, qualquer competição. É extremamente extenuante. Você vai entrar em uma transição, que vai ser aqui, ó, segunda, dia 3. Essa transição, para que serve? Lembra? Para recuperar parcial ou totalmente todos os sistemas que foram envolvidos em 1 e 2 na sua competição, e você vai voltar a treinar aqui, ó. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, o que você faz? Manutenção desse período de preparação. Se você não se preparou bem aqui, por isso que eu falo, preparação, ó, começou em dezembro. Treinar começou em novembro, começou em dezembro, porque é esse caos o nosso calendário. Quando eu entro em 2 semanas competitivas aqui, uma atrás da outra, que nem jogador de futebol, 2 a 3 treinos aqui da sua semana é manutenção de preparação. Mas você vai entrar aqui, ó, você vai descansar em 3, total ou parcialmente, você pode fazer um descanso ativo, e você vai entrar aqui 4, 5 e 6, você vai treinar intenso, mas com baixo volume. Se você faz aqui de 4 a 6 séries sei lá, do deadlift, de 4 a 6, você vai fazer de 3 a 4 séries. Mas a intensidade é a mesma. Se você faz aqui de 10 a 12 repetições, você continua 10 a 12 repetições, você pode até cair para 8 a 10, mas eu não arriscaria, se você não estiver bem preparado, se você não gosta de competir com dor. Eu não arriscaria. Mas aqui você tem que manter a intensidade de treino. Aqui você vai entrar de novo em competição, 8 e 9. Aqui, ó, você vai ter outro período de transição, 10, 11 é transição. Aqui você treina forte de novo. Intensidade, você pode botar até um pouco mais de volume. O Ultimate é sua prioridade? Ultimate é sua prioridade? Sim, Você quer ir bem? Você quer vencer o Ultimate? É seu sonho? Não fiz nenhum do Ultimate, por isso que eu tô pensando em fazer o Ultimate em vez de fazer armas longas, que eu Mas competi é seu muito, né? sonho? É sua meta? Você quer ser campeã do Não. Ultimate? Pensa nisso. Não. Então você vai usar o Ultimate como uma competição, como uma competição treino, participativa. Você vai competir sério? Vai. Você vai competir forte? Vai. Mas é seu sonho ganhar? Não. Se não é seu sonho, né, não entra nesse jogo. Você vai usar essa semana como preparação forte, essa semana do 17, essa semana do 25, essa semana do 5 de março, e aí 5 de março, se você for competir o brasileiro em São Leopoldo, aí aqui a gente entra de novo num período de pré-competição. Pré-competitivo aqui, porque o seu campeonato brasileiro é sua prioridade. Então, as etapas do brasileiro, a gente pensa com maior. A gente entra aqui numa fase de pré-competição e competição. Aqui a gente começa a modular de novo o volume e intensidade de treino. Mas Ultimate aqui, se não for sua prioridade, seu sonho, seu desejo, sua meta, eu preciso muito, esse campeonato é o campeonato da minha vida, esquece. Esquece. Não, nem se fia. Você vai descansar um dia aqui só para você não fritar a cabeça. Você não estou falando para jogar fora o campeonato, tá, Gabi?
Eu não estou falando isso, você me entendeu? Você entendeu? Eu estou falando, e perfeito. Então, assim, você não vai jogar fora o campeonato, você vai competir forte, você vai competir firme, você vai competir séria, você vai tentar fazer o melhor, você vai testar coisas. Você vai testar coisas. E aqui, ó, Gabi, para que você pode usar o Ultimate? Para testar coisas que você quer fazer, por exemplo, no brasileiro aqui. Testar deslocamentos, testar jeito de você fazer uma recarga, testar velocidade de deslocamento, testar velocidade de precisão, testar estratégias, testar um tênis diferente, testar uma roupa diferente, testar estratégias de dietas diferentes. Vamos ver se essa dieta funciona para esse dia. Vamos ver se descansar mais um dia antes, eu me sinto melhor no outro dia. Vamos ver se treinar um pouquinho mais pesado influencia de maneira negativa ou positiva. Usa como controle. E aí, onde você vai fazer a transição de controle? Porque nos microciclos de transição, existe o controle e a recuperação. Ou o controle e a manutenção. Aí, onde você vai fazer o controle, Gabi? Dia 24. 24, o seu microciclo, a sua sessão de treino do dia 24, seja ela de técnica ou seja ela de física, vai ser para você avaliar. Você vai avaliar se o que você fez aqui, que é também resultado da sua preparação anterior, que começa amanhã, dia 16, você vai ver se deu certo. Pegou? Respondeu, esclareceu? Te apoiei? Sim ou Apoiou. não? Eu vou só organizar agora com a família aqui como que vai ser qual que vai ser os Vou parar de compartilhar, tá? Parei de compartilhar. Vou voltar aqui para você. Mas pegou o jeitão? Você entendeu, Fran, também? Pegou? Pessoal, quem está aqui na sala, abre a janelinha, abre o coração, quero ver vocês. Luiz, sua foto tá linda, mas eu quero ver você. Aqui só tem gente bela. Mas bateu vitória, Gabi? Bateu vitória, Fran? Deu certo o que eu falei? Faz sentido, Gabi, o que eu falei? Faz. É isso. Então, quando a gente pega a periodização, a gente tem que priorizar. Priorizar e usar determinadas competições. Toda competição, Gabi, faz parte do calendário de treinamento nosso. Toda competição. Mas como ela faz parte também do período de periodização, dentro da periodização, ela tem que entrar como um elemento chave ali. Se é a nossa competição sonho, desejo, vontade, se é essa a nossa competição, se é muito importante para nós, aí a gente entende que 2, 3 semanas antes os treinos têm que vir acompanhando esse sonho, esse desejo. Senão, ela entra no calendário, vamos competir, e essa competição eu não vou tirar o pé, eu vou só dar uma descansada um dia antes, 2, como é que é descansar antes de uma competição? É baixar volume e manter intensidade. Isso fica, tá? Eu não consigo ficar sem treinar no dia da competição. Eu treino. Me sinto muito mal se eu não treinar. E eu me sinto muito mal se eu não treinar pesado. Eu preciso sentir meu corpo contrair. Eu preciso disso. Eu preciso dar sprint, eu preciso correr, eu preciso fazer exercício de aceleração. Senão eu demoro, eu já fiz esse teste. Não vou fazer aceleração hoje, não vou fazer sprint hoje. As 2, 3 primeiras pistas é um horror. Mas quando eu faço os meus sprints, quando eu faço as minhas acelerações, eu já entro melhor na primeira pista, mais concentrada, com o corpo mais vivo. E por mais pangaré que eu seja, eu vou parar de falar isso na minha vida, eu ainda passo bem a pista. Não estou falando que faço muita pontuação, hit alto, não. Eu passo com segurança, com consciência dos meus erros, com consciência dos meus acertos. Vale super a pena para mim. Ei, pessoal. Faz sentido, Gabi? Deu certo o que eu falei? Beleza. A mentalidade, pessoal, o que eu escolhi? Vocês estão aí com tempo? Eu tô. E hoje é dia de aplicação, hein? Hoje é dia de aplicar para nossa mentoria e para o nosso treinamento IPSC Elite Conditioning.
Quando eu pensei em mentalização, pessoal, eu pensei em muita coisa. Dá para a gente falar de tanta coisa, de tanta coisa. Abre a janela aqui, Gregory, Eduardo, Carlos Eduardo, Ana Cláudia Batista, Gregory Luiz, sério. Abre aí. Quero ver vocês. Eu tô aqui, vocês estão me vendo? Tô bela, cheirosa. Vocês não estão sentindo, ó, a Fran tá fazendo comida. Quero saber que rango é esse. Você vai tirar uma foto do seu prato e mandar lá no grupo. Eu vou deixar. Ou manda para mim só. Tá bom? E hoje é dia de aplicação, hoje é dia de vocês aplicarem o formulário para entrarem nesse grupo de mentoria. Eu vou selecionar, vou olhar, vou ver se você realmente está comprometido. Quem eu quero? Comprometidos, pessoas comprometidas. Estou no PC e não tenho câmera. Celular carregando. Não é desculpa, isso é rapada. Tá bom. Gregory, eu perdoo. Tá bom, Luiz. Ai, olha que linda, Ana. Fica aí, Ana. Fica aí. Isso. Tá bom, Luiz. Já já você abre a câmera, tá? Quando eu pensei em mentalidade, pessoal, eu pensei em muitas coisas, mas eu falei assim, eu tenho que escolher um caminho. Eu tenho que escolher um jeitão, eu tenho que escolher um caminho. Mas o que a gente pode dizer em relação à mentalidade de um atleta? A mentalidade de um atleta. Olá, Carlos. Você só fecha o microfone, Carlos, abre. Aê! Ah, que legal. Viu, cara aí, tá vendo? Faz toda a diferença na vida da gente. Fica aí, tá? Quando a gente fala em mentalidade, a gente fala em algumas coisas importantes, e eu pensei em duas delas que são. É assim, ó. Pensa o seguinte: escreve aí no papel de vocês, na caneta que vocês trouxeram, 3/2. 3/2. Quando a gente pensa em mentalidade, a gente pensa em três coisas que impactam diretamente os nossos pensamentos, a nossa performance esportiva, três coisas que impactam diretamente e dois grandes desvios que nos tiram do nosso caminho, do nosso processo de sucesso. Três coisas que impactam as nossas atitudes, as nossas crenças e os nossos hábitos. Essas três coisas impactam diretamente na nossa performance esportiva. Atitude, crenças, aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu não acredito, ou aquilo que eu passo a acreditar, e hábitos. Bons hábitos, maus hábitos. O hábitos ainda de desculpas que eu encontro, e geralmente quando eu encontro uma desculpa para não crescer, para não ser melhor, elas envolvem pessoas que amamos ao nosso redor, geralmente não é muita gente muito lá longe, são pessoas que estão próximas de nós. A gente responsabiliza a mãe, o pai, o marido, o filho, a esposa, o técnico, o coach, as nossas condições financeiras. É sempre muito perto da gente. Quando a gente não quer crescer, a gente encontra muitas desculpas e elas estão perto de nós. Eu não melhoro porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu não melhoro porque eu não tenho condição financeira de comprar equipamentos melhores. Eu não melhoro porque eu tenho meu filho, a prioridade é meu filho, eu preciso cuidar dele, não discordo. Mas é sempre alguém próximo de nós que faz com que a gente acredite que a gente não merece crescer, que a gente não pode crescer. Geralmente a gente responsabiliza as pessoas que amamos e que nos amam. Não é alguém longe, não é a Jamília culpada do seu não crescimento ou de você não querer alavancar, crescer, aumentar o seu nível de merecimento, seu mérito. Não é. Geralmente a gente responsabiliza pessoas muito próximas a nós. Eu não vou morar em São Paulo porque eu tenho uma mãe de 80 anos no interior e eu tenho que cuidar dela. Tá vendo como é o outro? Então eu não vou crescer na vida, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos porque eu tenho minha mãe para cuidar. E as pessoas vão olhar e vão falar assim, pobrezinha, vão sim. Não tá nem aí para você. Ninguém vai estar nem aí para você, só você mesmo. Então, são três, é o 3/2, coloca aí, é o 3/2, três coisas que impactam diretamente nosso pensamento, atitudes, crenças e hábitos, e duas coisas que nos desviam do nosso sucesso, dois grandes desvios, presta atenção comigo agora. Quais são esses dois grandes desvios? O medo e o fracasso. São dois grandes desvios, Fran, que nos tiram do nosso processo rumo ao sucesso: medo e fracasso. Quando a gente fala em medo, a gente fala de uma coisa assim, ó, controle de nervosismo antes das provas. Controle de nervosismo antes das provas. Eu estou falando do quê? De medo.
Quando eu falo assim, manutenção da concentração após um erro, eu estou falando de fracasso. Esses são dois grandes desvios que pode fazer com que a gente se desvie do nosso caminho de sucesso. Tá? Então, são 3 atitudes, 3 coisas importantes, atitude, crenças e hábitos, e 2 grandes desvios. Mas tem fatos sobre o medo que a gente pode falar aqui para vocês. São fatos importantes sobre o medo. 9 entre 10 pessoas, presta atenção, 9 entre 10 pessoas têm um medo absurdo de falar em público, 9 entre 10 pessoas. Tem gente que tem medo de barata, um medo assim horroroso, não quero falar em público nem a pau, nem a machadada. Para mim é o contrário. Você fala para 1.500 pessoas, Jamília, eu falo, eu não tenho medo nenhum de falar em público, eu gosto. Mas tem gente que tem medo, fica aterrorizado só de ter que falar com alguém. Tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo do mar, tem gente que tem medo de voar. Ó, pessoal, tantos são os medos diferentes que podemos encontrar, quanto são pessoas diferentes no mundo. Nós vamos encontrar medos diferentes, tanto quanto encontramos pessoas diferentes no mundo. Todos nós sentiremos medo em algum momento da vida, todos nós. Em algum momento sentiremos medo. Medo de inseto, a gente olha, mas como é bobo, né? Tem medo de inseto. O medo dos outros pode parecer cômico, mas quando é com você, meu chapa, ele te atravanca. Ele para a tua vida. O medo do outro que o outro tem pode parecer engraçado, mas quando é o seu medo e ele te paralisa, aí a dor vira para o seu lado. Então, os medos, eles são importantes para quem os sente. Então, enfrentá-los, entendê-los, compreendê-los é mais importante ainda. Então, quando o medo, agora sim, presta atenção, todos nós vivemos medo, né? Uns mais, outros menos. Mas, ironicamente, quando um medo triunfa, depois que o medo vence, os nossos medos nos vencem, é que nós começamos a perceber, que a gente percebe que ele não tinha nenhuma justificativa. Quando o medo triunfa, a gente percebe o quanto ele não é justificável. E é esse o pulo do gato, pessoal. Por quê? Porque o medo, ele leva a um ciclo vicioso terrível, né? E que medo é? E como é que é esse ciclo? O medo, ele leva a gente para a inércia, para um lugar de paralisação. O medo leva para a inércia leva a gente à falta de experiência, a falta de experiência leva a gente para a ignorância, e a ignorância leva a gente de novo para o medo. O medo é esse ciclo. Medo nos leva para a inércia, nos paralisa, a paralisia não faz a gente experimentar coisas, não experimentamos coisas, não faz a gente ter conhecimento, ou seja, leva a gente à ignorância, e a ignorância leva de novo a gente para o medo, e assim vai. E assim vai, é assim. Por isso eu escolhi falar sobre o medo, e por isso eu escolhi falar sobre o fracasso, porque os medos, eles fazem parte de nós, e a gente tem que entender, de alguma forma, que o medo é um grande pedágio que a gente paga pelo nosso progresso. O medo, encarar o medo como um pedágio para o nosso sucesso. Quanto eu mais treino, quanto eu mais me desafio, quanto eu mais me coloco em risco, quanto eu mais me coloco em uma condição de aprendizagem e de crescimento, mais risco eu vou correr e medo sentirei. Todos nós sentiremos medo. Em algum momento mais, outro menos. O que a gente não pode é permitir que ele nos enfraqueça ou que ele triunfe, porque senão a gente entra nesse ciclo. Quando você começa a entender isso, você entende, assim, não. Se o medo triunfar, ele vai ser injustificável. Quando eu olhar para trás e falar, não fiz por medo, por quê? Então, escreve aí para mim um medo terrível de vocês. O fato de faz com que. O fato de eu sentir o medo disso faz com que eu não faça isso. Escreve aí. Ou o fato de eu sentir medo de fazer isso faz com que eu faça aquilo. Escreve esse medão seu aí, para bater uma vitória nossa aqui já já. Então, medo.
E como é que a gente dá a volta por cima do medo? Espera aí que eu vou achar aqui minha cola do medo. E tem assim, tá certinho aqui. A gente tem algumas alternativas sobre o medo. A gente tem três, presta atenção. A gente tem três alternativas de encarar o medo. Uma delas é tentar evitar o medo. Vai dar. Quando a gente tenta evitar medo, a gente evita também situações. A gente evita estar com pessoas, a gente evita uma competição, a gente evita estar em um lugar, a gente começa a se afastar das coisas que a gente quer fazer ou quer estar. Então, é uma boa solução? Não. Quando a gente decide, a segunda opção é esperar que ele desapareça, a gente entra na inércia. A inércia leva a gente à ignorância. É uma boa solução? Não. Então, qual é a terceira opção e talvez a única opção quando a gente fala em medo? É enfrentá-lo e vencê-lo. Enfrentar o medo e vencer o medo. Não adianta. Tenho medo de me expor em uma competição. Vai lá e se expõe. Onde está o medo de vocês? Vai na direção dele. Onde está a dor de vocês do IPSC? Vai lá na direção dele. IPSC Elite Condition. Eu peguei todas as dores de vocês e coloquei em um método de treinamento. Para vocês solucionarem todas elas. Vocês vão na direção dele ali, ó. Vocês não precisam nem pensar. Então, só sobra essa terceira opção, enfrentar e vencer. Você só dá um exemplo aqui do Felipe Petit, um cara que atravessou as Torres Gêmeas, são 400 metros de altura, ele passou de uma Torre Gêmea a outra, num cabo de aço. Em um cabo de aço. E aí perguntaram para ele, você não tem medo? Aí ele disse assim, eu desenvolvi uma certeza e uma fé inabalável, a qual me convencia de que eu iria chegar ao outro lado com segurança. Eu desenvolvi uma confiança e uma fé inabalável que me garantiu a certeza e a confiança de que eu chegaria do outro lado. São 400 metros de... Vitória, Franciele. Bateu, Vitória? Bateu. Que me levariam em segurança para o outro lado. Porque se eu não fizesse isso, eu não teria dado nem o primeiro passo. Foi o primeiro lugar mais alto do mundo que esse cara atravessou, não. Ele atravessou a Torre Eiffel, ele atravessou lá em Londres, ele atravessou outros lugares. Não foi o primeiro lugar mais alto do mundo que ele atravessou. Ele se preparou. E ele preparou não só fisicamente, experimentou, se atreveu. Ninguém olhava para esse cara quando ele fazia malabarismo na rua. Ninguém olhava para esse cara quando ele subia num cabo de meio metro no chão. Ele falou, preciso fazer algo incrível. Eu vou atravessar o cabo na Torre Eiffel. Quantos anos ele levou para preparar, para entender como estavam as Torres Eiffel, as Torres Gêmeas? Salvo engano, 4 anos. Ele se preparou. Mas antes, ou até quando ele se preparou, ele preparou o quê? A cabeça dele. Eu desenvolvi uma confiança e uma fé inabalável que me trariam confiança suficiente, acreditar suficiente que eu chegaria em segurança do outro lado. Ele não enxergava outro prédio, só tinha nuvem. E ele foi. Isso foi há 45 anos atrás. E a mensagem que ele passa, que ele quis passar, ele fala assim, ele ainda fala assim, confesso que, mesmo confiante, eu estava aterrorizado. O medo sumiu? Não. Ele esperou o medo ir embora? Não. Ele evitou o medo? Não. Ele apenas acreditou que ele podia chegar lá, apesar do medo. E ele conseguiu. Ninguém mais conseguiu no mundo até hoje. Até hoje, foi 45 anos atrás. Ninguém conseguiu. Então, quando você cria uma mente de confiança, com uma preparação antecedente, a confiança de que você vai chegar, está aqui. E na preparação que antecede. Ele falou assim, eu dei para as pessoas nesse dia a imagem, eu vejo a imagem de que nada é impossível.
Ele subiu escondido à noite para colocar aqueles cabos lá. Ninguém viu ele. Ele não pediu autorização, ele apenas subiu lá, botou os cabos entre uma torre gêmea e outra e atravessou. Presta atenção que eu trouxe uma estatística acerca do medo. Ó, Gavi, muito bom. Trouxe uma estatística acerca do medo. 60% dos medos que a gente sente são totalmente injustificáveis e nunca se tornarão realidade, nunca. 60%, pessoal. 20% são focados no passado, não dá para editar o passado, nem prever o futuro. Não dá. 10% são coisas insignificantes. 10%, vocês estão prestando atenção? Bota um joinha aí. Tá todo mundo firmão? Estou falando sobre medo, anota. Anota, Gregory, Carlos, Ana, Felipe. Felipe, manda então um joinha, manda um negócio ali para mim no chat para eu saber que você está aí. Fechou! E hoje é dia de a gente aplicar, hein? Se ficar muito apegado ao passado, não vai rolar. Não vai para frente. Não vai. Então, 10% são coisas insignificantes que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. Olha só, sobrou 10%. Desses 10% restantes, de 100% de todos os medos que a gente pode sentir na vida, presta atenção, porque isso é estatístico. Bate palma 3 vezes aí. É estatístico. 10%, 4 de 5, podem ser justificáveis. Ou seja, qual a conclusão que a gente chega a respeito do medo? Aceite o medo como preço do seu progresso. E enquanto vou ampliar a minha capacidade de correr risco, enquanto ampliar a minha capacidade de correr risco e de melhorar, e de aprimorar, e de treinar, eu vou sentir medo. Conclusão sobre o medo. Então, esses números mostram para a gente praticamente o quê? Qualquer tempo ou energia gasta. Qualquer tempo ou energia gastos. Qualquer tempo ou energia gasta. Também tá batendo vitória aí também? Manda um joinha para mim, vai. Tá batendo vitória aí? Pode escrever vitória. Eu gosto dessa palavra, escreve aí para mim vitória. Presta atenção. Esses números mostram para a gente que qualquer tempo ou energia gasta com medo é totalmente contraproducente em 95% dos casos. Entrou no ciclo do medo, você não vai evoluir. Parou. Entendem? 5% justificáveis. Isso, o que a gente faz? Tenta entender e vencer e avançar. Entende, vence e avança. Porque você vai sentir medo mesmo assim, vai com medo. Sabe aquela máxima fala, você tá com medo? Vai com medo mesmo? Vai, porque ele não vai passar. Mas a gente pode controlá-lo. E aí a gente entra para uma coisa chamada o poder do fracasso. Poder do fracasso, gente. Então eu falei do medo, falei do fracasso. Então, a ideia, assim, ó, o fracasso, é importante a gente lidar com ele, né? Então, tem coisas aqui a respeito do fracasso que é o seguinte, a grandiosidade ou a mediocridade de um atleta grandioso, um atleta medíocre, qual é a diferença entre esses dois atletas? Na capacidade que ele está de lidar com erros. E eu vou ensinar vocês a reprogramar a mente de vocês hoje em relação aos erros de vocês. Vou ensinar uma coisa chamada reframe. Presta atenção, fica comigo. Então, a grandiosidade de um atleta ou a mediocridade de outro está ali, na capacidade de lidar com os erros, ou ainda de manutenir confiança e controle apesar de um erro, tá? Presta atenção. É importante manter senso de humor? É importante manter uma perspectiva positiva diante de um erro? É muito importante. E a gente tem alguns pilares aqui importantes que eu trouxe para vocês, pilares da mente esportiva. Um deles é foco no processo. Onde está o sucesso? O sucesso está no processo. Quando a gente pensa em duas metas importantes dentro da nossa vida esportiva, a gente pensa em meta de resultado e método de processo. Pensa primeiro em método de processo como grande sucesso, que ele vai te levar ao resultado. Então, escreve aí para mim, qual é a grande meta de resultado de vocês para os próximos meses? Escreve. A minha meta principal é X, para mês X. Eu quero isso para o mês X. Escreve embaixo, meta de processo. O que eu tenho que fazer para alcançar essa meta de resultado? Onde está o sucesso? No processo. E eu vou entregar duas ferramentas agora para vocês, que eu preciso que vocês anotem. Duas ferramentas importantes que eu vou entregar para vocês. Façam uma cruz aí no papel de vocês. Façam uma cruz assim, ó. Uma cruz. No canto esquerdo,
No quadrado esquerdo, faz uma cruz aí, vou dar essa ferramenta para vocês, faz uma cruz assim, ó, pam, pam. No quadrado esquerdo, acima, vocês vão escrever as forças de vocês. Toda a força de vocês, força. No quadrado direito superior, vocês vão escrever todas as fraquezas de vocês. Forças e fraquezas. Então, nessa linha superior, tem força e fraqueza. Presta atenção no que eu vou falar. Essa linha tem a ver com forças e fraquezas internas de vocês. De vocês, do campo interno de vocês, da casa de vocês, do clube onde vocês estão, onde vocês convivem, forças e fraquezas. Escreve aí. Pode escrever. Tomara. No quadro esquerdo abaixo, vocês vão escrever assim, todas treats. Todos, que é treat em inglês mesmo, português? Ameaças. Todas as ameaças de vocês. E no canto direito, no quadrado direito, todas as oportunidades que vocês têm. Toda essa linha de baixo, ameaças e oportunidades, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser o meu competidor que está acima de mim, o competidor que está mordendo meu calcanhar, pode ser a legislação desse país, pode ser falta de recurso, todas as ameaças. E aqui todas as oportunidades. Essa linha de baixo tem a ver com tudo relacionado a fatores externos da vida de vocês. Em cima, força e fraqueza, meu. Embaixo, ameaças e oportunidades. Escreve e guarda aí, é a cruz, nessa cruz aí, tá? Escreveu, entendeu? Entendeu que cabe a mim aqui mexer? Entendeu que não cabe a mim, mas está perto de mim, que eu posso usar, que eu tenho que ficar de olho, que é uma ameaça, e que eu tenho que ficar de olho, que é uma oportunidade? Fica ligado. Agora vocês vão desenhar um círculo. Desenha um círculo aí. Tá anotando, Luiz? Carlos, Fran, Mari, Ana. Então, beleza. Agora faz um círculo. Lá no meio-dia, vocês colocam um P. Plan, planejar. Depois de um quarto aqui, ó, às 3 horas, vocês colocam do, fazer, executar. Então, daqui do plan para o do, que você vai planejar para vocês de acordo com esse outro nosso quadro aqui, essa análise que a gente fez, que chama-se análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Entrou aqui, ó, plan, do, fazer, executar, fazer, executar. Não adianta planejar e não executar. Executa, executa, executa. Vem para 6 horas. Check, checar. Checa tudo que você fez. Olha para trás. Checa, que é o que eu te falei, Gabriela. Terminou o ultimate? Check. O que deu certo? O que não deu certo? O que eu planejei lá atrás? Deu certo? O que eu executei? O que eu não executei? Check, 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 check. Deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo, valeu a pena. Aqui quase deu certo. Vai lá para as 9 horas. 9 horas é act, é agir. Aqui você corrige tudo e refaz seu plano. Novo ciclo. Olha que facinho, Gabi. Olha que periodização facinho. Olha que programação facinho. Facinho, né? Bateu Vitória, eu quero Vitória escrita aqui, Vitória. Pode bater, Vitória. Bateu Vitória. Essa foi foda. Essa foi maneira. Entenderam? Vitória, Fran. É isso. É isso. Faz aqui, escreve. Isso aqui vocês podem fazer mensalmente, semanalmente. Forças, fraquezas. Derruba as fraquezas, aumenta a força. Ameaça pode ser bom e pode ser ruim. Deixa ela ali. Olha, vê o que é mais ameaçador, o que é menos ameaçador. Oportunidades, agarre todas, enxergue todas. Enxergue todas as oportunidades, enxergue. Faça enxergar. Eu vou explicar para vocês que tem gente que não está enxergando oportunidade aqui, vou explicar por quê. Coloca no plano PDCA, coloca lá no plan, do, check, act e refaz seu ciclo. Refaça seu ciclo. Tá? Beleza.
Uma outra coisa importante, resiliência, que é a capacidade de a gente lidar com erros e frustrações. E eu vou ensinar agora vocês a fazer um reframe. Presta atenção. Vou ensinar vocês agora a fazer um reframe, uma reprogramação da mentalidade de vocês em relação aos erros de vocês, aos nossos erros. Eu criei um reframe para mim. O meu reframe é: eu não erro, eu aprendo. Esse é o meu reframe. Fez todo sentido para mim. Porque eu tava numa situação que eu falava, meu, eu não posso errar. Eu posso errar sim. Eu não posso errar, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser certa, eu tenho que ser correta. Mas isso tem a ver com uma coisa chamada aceitação. Isso tem a ver com uma coisa chamada orgulho. Isso tem a ver com uma coisa chamada de eu tenho que agradar. Por que eu quero tanto que eles me olhem dessa maneira? Por que que eu não posso errar? Eu posso errar. Mas será que eu erro? Já melhora para isso aí. Não, eu não erro. Eu aprendo. Eu criei esse reframe. Porque quando eu me vi em uma pista, por exemplo, de 32 disparos, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus do céu. Ainda quando eu era no squad, você é a primeira. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que ir, eu ia. Eu falei, eu vou. Não deu tempo. O que passava na minha cabeça? Não vai dar tempo de eu fazer o walkthrough, não vai dar tempo de eu criar uma boa estratégia, não vai dar tempo de eu ver onde eu vou fazer a recarga. Vai dar tudo errado. Olha meu pensamento, que horror. Eu mudei todo esse pensamento. Eu mudei todo e eu vou ensinar vocês a fazer isso agora. Presta atenção que nós vamos anotar agora. Eu quero que vocês... Vou abrir aqui minha cola. Eu não estou compartilhando, né? Não, né? Deixa eu pegar aqui certinho, que eu vou falar certinho para vocês aqui, ó. O meu reframe hoje é: eu não erro, eu aprendo. Meu, mudou toda a minha vida. E eu vou ensinar vocês a fazer isso agora. Presta atenção que vocês vão fazer para mim agora. Esse é o meu reframe. Esse meu reframe deu muito certo. E por que ele deu certo, pessoal? Por que que ele dá certo? Porque, olha só, o cérebro ele funciona praticamente como um algoritmo do YouTube. Só que o nosso cérebro, ao contrário do computador, nosso cérebro ele recebe hoje 400 bilhões de bytes de informação toda a informação que chega aos nossos olhos, por isso que eu falo ver, criar imagens, chegam 400 bilhões de bytes de informação. Mas a gente só tem consciência de 2.000 bytes de informação. Muita coisa, muita parte dessas informações, a gente não sabe nem onde vai parar, mas pode ter certeza que não sai no xixi. Não, a gente não excreta essa informação, ela fica no nosso inconsciente. E existe um cara chamado sistema reticular ativador, que fica aqui no tronco cerebral, que ele regula e seleciona aquilo que a gente vai dar foco, aquilo que a gente vai dar atenção e aquilo que a gente vai priorizar. E quais são as informações mais relevantes para a nossa vida? Ele filtra, ele filtra e estimula o quê? A partir do quê? A partir de emoções, a partir de sensações, a partir de gestos psicológicos que fazemos. Se você olhar para mim assim, você vê o quê? Que pessoa. Isso vai para dentro de mim, isso cria uma emoção para mim. Agora, se você vê uma pessoa aqui, falando com o queixo mais no nível do chão, que tipo de pessoa você vê? Isso também traz uma informação emocional para mim. Os meus gestos motores, são gestos psicológicos, mudam. E esse sistema reticular ativador, ele vai priorizar e trazer informações que ele considera relevante para a nossa vida. Sabe através do quê? Sabe como ele faz isso? Através de repetição. E as palavras que você repete com frequência na sua vida, recebe mais atenção. São essas palavras que esse sistema vai trazer para onde? Para o seu consciente. Faz comigo aqui, ó. Inconsciente, faz comigo. Inconsciente, consciente. Todas essas informações perdidas que estão aqui vão ser trazidas para cá, vão se tornar consciências através de um mecanismo de prioridade, de vital interesse que esse sistema reticular ativador entende e recebe porque você falou isso, porque você repetiu isso inúmeras vezes durante o dia. Eu tenho medo da pista de 32 disparos, eu tenho medo de não dar tempo de eu fazer o walkthrough,
Eu parei com isso. O meu cérebro entendeu aqui que aquilo era um terror. E ele não permitia que eu aproveitasse as oportunidades desse momento. Se eu viro para o mundo e falo para o mundo, eu não tenho oportunidade, eu sou um coitado, porque eu não tenho condição, porque quando as oportunidades aparecem, você não vai enxergá-las, porque não é uma prioridade vital para você. Seu cérebro não entende isso e começa a entender que você não precisa de oportunidades. Então, quando elas aparecerem, você não as enxergará. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar, você repete isso, eu quero comprar um carro, eu gosto da cor vermelha, eu gosto da cor vermelha, eu quero comprar um carro vermelho, de repente aparece um carro vermelho na sua vida, na rua. Foi coincidência? Não. O seu cérebro priorizou, considera que você tem muito interesse em carros vermelhos. Apareceram 300 carros, 30 cinza, 30 preto, um vermelho. Mas qual você deu atenção para aquilo que você repetiu para o seu cérebro que você quer? Bateu Vitória? Mete um Vitória aí para mim, por favor. Bateu Vitória, não bateu? E é o seguinte, com o que vocês vão fazer agora para mim? Vocês vão escrever a narrativa de um erro recorrente que afeta a sua competição e o seu erro, e os seus treinos. Escreve aí uma narrativa de um erro recorrente que afeta as competições e os treinos de vocês. Por exemplo, pressa nos disparos longos, tropeços e nos deslocamentos. Por exemplo, eu perco pontuação porque eu corro demais. Então, vocês vão pegar esse erro recorrente, presta atenção no que eu estou falando, pega esse erro recorrente e transforma ele assim. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Perco pontuação porque corri demais. Muda, você vai reescrever embaixo assim. Aprendi a importância de controlar velocidade e precisão nos deslocamentos. Pegaram o jeitão? Isso chama-se reframe. Porque eu tenho 30 competições. Eu tenho 3 competições em um mês de 4 semanas. A prioridade da minha competição é a minha competição X. Começa já a falar isso para você. A prioridade é a competição. Mas eu tenho, tá desesperador, como é que eu faço? Eu não sei fazer, eu não vou fazer, eu vou mal nas 3, porque, meu Deus do céu, o que eu faço com a minha casa, com a minha família? Para! Parou, silencia, reverte, muda. Reverte. Eu tenho a minha família, a prioridade da minha família é X, eu vou dar prioridade nesse horário, eu aprendi que o tempo que eu tenho durante o dia é capaz de eu dar atenção para minha família e me preparar para o meu esporte. O meu esporte, essas 3 competições que eu tenho no mês, a prioridade é a competição X. Começa a falar isso desde já, escreve, e escreve. Não só pensa. Não só pensa, escreve, pensa e fala. E repete. Repete. Bateu vitória, pessoal? E hoje é dia da gente aplicar para o nosso... Beleza, eu vou abrir aqui. Fran, pode abrir o microfone e falar. Pode abrir, você subiu a mão? Não? Alguma dúvida? Estamos indo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Nada? Não? Beleza. Segundo, a gente, resiliência. Terceiro pilar, eu já falei do cérebro, falei dos filtros, falei da repetição, falei do reframe, vocês já aprenderam a fazer esse reframe. Falei do sistema reticular ativador. A gente tem controle das emoções. Se você não controlar suas emoções te controlarão, isso é fato. Uma pessoa madura emocionalmente é uma pessoa que merece lugares de governo. Crianças não estão em lugares de governo. O governo não foi feito para crianças. Crianças são pessoas que não têm maturidade emocional. Controle suas emoções, senão elas controlarão você e ponto. E o que é controlar a emoção? É controlar estresse e é controlar ambientes de pressão. Não quer ambiente de pressão, não se coloque na situação, você não vai crescer, não vai melhorar, vai ficar tudo bem. Não vou arriscar. O risco dignifica o sucesso. O risco dignifica o sucesso. Se o seu propósito não for grande, se o seu propósito, se o seu desejo, Gabriela, não for maior do que você,
Seu sucesso também, tanto faz. O risco dignifica o teu sucesso. Criem propósitos e desejos maiores do que vocês. Se for maior, que delícia. Ah, não, estou bem aqui ganhando meus R$ 2.000, meus R$ 3.000, meus R$ 5.000. Não vou arriscar, não. Arrisca? Arrisca? Paga para ver. Dá o passo que Deus dá o chão. Pedro foi preso junto com quem que ele foi preso? Filipe, Mateus? Não lembro agora. Foi preso. Herodes prendeu Pedro e essa historinha tá vindo agora na minha cabeça, tá? Prendeu Pedro e prendeu Tiago. Pedro e Tiago foram presos no mesmo tempo, na mesma época. Tiago foi transpassado por uma espada, morreu. Herodes matou, o povo gostou e falou: mata o Pedro também. Pedro foi preso numa prisão de segurança máxima. 16 soldados vigiavam Pedro. Pedro estava algemado pelas mãos e pelos pés. 16 caras. E um cara, para se prender um cara, veio um anjo e falou assim para o Pedro: pegue suas coisas e levante-se. Quando Pedro obedeceu. Meu, o Pedro estava dormindo. Quem que dorme num lugar desse depois do Tiago depois do melhor amigo ter morrido com uma espada? Quem é que dorme? É quem tem certeza da promessa, quem tem certeza do propósito. É forte, é grande, então eu vou passar maus agouro, vai doer, vai ser ruim. Eu vou arriscar. O risco dignifica o sucesso. O anjo veio e falou: pega suas coisas e levanta. Ele estava algemado. Se fosse qualquer Zé, ia falar assim: mas eu estou algemado. Quando ele levantou, as algemas se caíram. Então, levanta, anda e vai, que essas algemas vão cair, gente. Não é tira a algema e faz. Não é espera a oportunidade. Não é espera o melhor momento. Não é espera a minha esposa sair daí. Não é espera eu ter a melhor arma do mundo. Não é espera eu ter condição. Não é, levanta e faz. Levanta e faça. Que as algemas caem. Pedro pegou as coisinhas dele, levantou-se e depois as algemas caíram. E ele saiu pela porta da frente. Bateu vitória? Não é espera cair a algema para você. Ao contrário do cara do tanque, do aleijado lá do tanque, que quando Jesus virou para ele e falou assim: você quer ser curado? Quando Jesus perguntou isso para ele, ele falou: mas sim, meu senhor, eu estou aqui há 35 anos. Ele reclamou. Estou aqui há 35 anos, o tanque abre, todo mundo vai. Ele falou: não, 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 não. O milagre estava ali na frente dele. Falou, não, 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 eu não perguntei o que acontece. Eu perguntei se você quer ser curado. Cara, era só ele falar: eu quero. Mas ele reclamou. Jesus falou: tá bom, filho, ó, pega suas coisas aí, suas teiras e anda e vai embora. O cego lá da. O que eu estou querendo dizer para vocês, estou usando esses exemplos porque não espera a oportunidade, não espera. O risco dignifica o sucesso. Levanta e vai fazer sua história. Pega seu meio limão e vai fazer sua limonada. Não espera o melhor momento. Levanta que as algemas caem. Dá o passo que o caminho se abre. Não espera o caminho abrir na sua frente. Vai, faz, para de reclamar. O milagre está na sua frente. Ao contrário do cego lá do de Jericó, que Jesus passa, o cego está lá, tem um monte de miserável, um monte de mendigo pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo. Esse cara sente a presença de Jesus e o que ele fala? Jesus, filho de Davi, me tira daqui. Jesus fala assim: tragam ele para mim. Jesus foi até ele? Não. Jesus fala: tira ele desse ambiente, sai desse lugar, porque às vezes o milagre precisa acontecer em lugares fora da onde você está, e não onde você está. Então é preciso que você saia do lugar de onde você está e vá na direção da onde está o milagre, da onde está o sucesso da sua vida. Porque talvez o lugar onde você está, minha chapa, que a gente volta para o lugar para questão de ambiência, não serve para você. Não peça que te deem de novo as migalhas que você sobrevive delas. Peçam para te tirar daí. Jesus vai até ele? Não. Jesus fala: sai daí, vem para cá, chama ele aqui.
porque era importante tirar ele de lá. Para ele parar de enxergar a miséria em que ele vivia. Levanta, anda, as algemas caem. Sai daí que o milagre não está aí, está aqui. Caminha em direção da onde? Cego. Cego, ele sentiu. Jesus, filho, ele clamou. Jesus, filho de Davi. Ele não pediu mais um dinheiro. Não pediu mais um nada. Ele pediu só me tira daqui, me salva. Gente, seguinte, tá tarde. Eu vou mandar aqui para vocês a nossa aplicação. Bateu Vitória? Bateu Vitória? Ah, Vitória! Legal! Olha só, eu vou colocar aqui o formulário. Eu quero que vocês preencham aqui para mim. Eu vou copiar, eu vou ficar ainda aqui com vocês, respondendo perguntas e dúvidas. Tá aqui no chat o formulário. Eu quero que todos preencham. Independente se você quer fazer a mentoria, não quer fazer, se não é o seu momento, se é o seu momento. Mas o formulário está aqui. Eu quero que vocês preencham esse formulário. Eu vou começar a apresentar aqui a mentoria. Eu vou selecionar pessoas que estejam realmente afim de fazerem parte dessa mentoria. Uma puta aula dessa não inspira vocês a treinar? Não inspirou vocês a treinar? Fala sério. Inspirou, não inspirou, Gabi? Sim ou não? Não deu mais vontade de treinar? Deu, Fran? Mais vontade de treinar? Carlos? Ana? Gregory? Não deu vontade de treinar? De avançar? De sair do lugar onde vocês estão? Deu vontade, não deu? Deu mais tesão da gente treinar, não deu, não? Eu fico louca, eu adoro. Glória a Deus! Glória a Deus! É isso aí, gente. Sem Deus a gente não vai, não. Sem Deus a gente não foi, Carlos. É assim que funciona. Vai ficar na ambiência cheio de miserável. Você quer prosperar? Não entrega a miséria. Se você entrega a sua miséria, bicho, não vai chegar, não vai prosperar. Você quer prosperar, mas você só entrega a miséria. Você quer amar, mas você só entrega ódio. Você quer ser invejado, admirado, mas você só entrega inveja. Como que a gente vai avançar? Então, essa aqui é minha mentoria e treinamento e PSC Elite Conditioning, a fonte. É a fonte, sim. Fui eu que comecei, tem outros que estão aí, é diferentão, tem, mas eu considero, sim, que PSC Elite Conditioning Stage 1 é a fonte, tá? A mentoria vai ser mais um curso? Não, não vai ser mais um curso, não é mais um curso. É ambiência, é grupo de apoio, é incentivo, são pessoas com o mesmo propósito, tá? Eu vou compartilhar essa apresentaçãozinha. Enquanto vocês preenchem o formulário, quero receber o formulário, tá bom, Fran? Preenche lá. Nós vamos até o fim aqui. Por que ter uma mentora, uma treinadora e um grupo de treinamento? Pela ambiência, que eu acabei de falar para vocês, né? Não adianta você querer evoluir onde você está, a gente cria uma ambiência, a gente faz parte dela, a gente ouve os mesmos problemas, as mesmas questões, a gente compartilha as nossas vitórias, nossas pequenas vitórias, construindo um caminho até chegar em uma grande vitória. São pessoas com o mesmo propósito, grupo de apoio e incentivo, é isso. Por que ter uma mentora? Método, velocidade, segurança, resultado. Tem método. O IPSC Elite Condition é um acelerador de resultado? É sim. Então, o que eu entreguei aqui para vocês hoje, gente, dá para vocês irem sozinhos? Dá. Ter resultado? Dá. Eu falei que sim. Mas vai demorar mais. Sozinho a gente vai, mas junto a gente vai mais rápido e vai mais longe. Isso não é piegas, isso é assim, tá? Tem dois tipos de pessoas aqui nessa sala. As que dão errado e as que deram certo. As que dão errado são aquelas que acham que entenderam tudo e não seguem o caminho das pedras, o caminho pelo qual a gente passou. E nesse meio, gente, já vi muita gente dando errado. E tem as que deram certo, elas caminham junto com a gente, elas seguem o mapa e entendem o caminho das pedras. Né? Ter uma mentora é ter direção. E hoje eu vou dar uma oportunidade única para vocês. Quem preencher meu formulário, vou analisar, vou olhar, vou ligar. Vocês vão colocar o melhor horário para eu ligar para vocês. E a gente vai começar junto a nossa jornada de treinamento e mentoria, tá? Por quê? Eu quero que vocês se tornem mais rápidos, mais fortes, mais potentes e com uma mente forte, uma mente ágil, uma mente potente. É possível? É. É possível? É.
tá? Para quem não é mais um curso, é acompanhamento, não é um curso que te entrega cheio de promessas e some, é uma realidade, é um suporte forte, promessa forte, mentor forte. Mentor forte, promessa forte, é assim que funciona. Se a minha promessa é forte, significa que eu dou conta. E se eu dou conta, minha promessa é forte. Para quem é? Para quem quer ser mais forte, mais rápido, mais ágil, desempenhar com maestria o seu esporte. Para quem não é? Para quem não se importa com o seu corpo, quer continuar da mesma forma, sedentário, fraco, lento e desajeitado. Esse é para quem não é. Então, se você não quer ficar assim, pode ficar. Nem precisa aparecer. O que você ganha? Você ganha muita coisa. Os três primeiros ganharão uma mentoria VIP comigo, no valor de R$ 1.497, cada por R$ 0. Então, os 3 primeiros que eu selecionar ali, eu sei, quando chegar o formulário ali para mim, os 3 primeiros vão ganhar uma mentoria VIP comigo. A gente vai sentar aqui e bater um papo, igualzinho eu fiz com a Gabi, só que a gente vai planilhar, colocar na mesa, escrever, falar, botar repetição, vai fazer o que a gente precisar fazer. Os 10 primeiros, além desse mega desconto, ganharão um bônus, que é o módulo da mentoria com a Nutri, que custa R$ 297 por R$ 0, né? A gente vai marcar um encontro com a nutricionista e vocês vão ter acesso a ela. Tem 3 módulos dentro do PSC, um só de força, um só de para core e um só de mobilidade. Cada um deles custa R$ 297, vocês vão receber ele por R$ 0, a louca do bônus. E todas as mentorias, todas as aulas, elas ficam disponíveis para vocês ali dentro da plataforma, tá? Todas as mentorias, todas as aulas que eu gravo, eu subo lá. Então, vocês vão ter acesso. Essa mentoria, ela vai ter 2 meses de duração, 2 meses de acompanhamento. Serão 4 encontros ao vivo comigo, fora todo o suporte online. Todo o suporte que vocês precisarem vai estar ali no WhatsApp, além dos encontros presenciais. As mentorias premium, a mentoria que o Gregory tem, que é uma mentoria premium, é um encontro por semana, ao vivo comigo, para treinar, para tirar dúvida, para corrigir, para fazer tudo. Tá? Essa mentoria em grupo são dois encontros mês, de 15 em 15 dias, ao vivo. A gente vai fazer hot seated, a gente vai botar vocês aqui sentadinho, nós vamos tirar dúvida, nós vamos corrigir erro, nós vamos caminhar junto, gente. Minha aula começou às 7, são 9. É over delivery. É sempre over delivery. É over delivery. Fechou? Estão aí? É sempre over delivery. Eu preciso que vocês me garantam 1 hora de treinamento, mas não se surpreendam se nossos encontros tiverem 1 hora e meia. Suporte, né? Vou entender seu momento e tentar criar esse lugar com vocês. 4 encontros, já falei. A conta fecha, tá? A conta fecha. E o meu objetivo, pessoal, é transbordar a vida de atleta de vocês. O teu sonho é o meu sonho. Eu quero levar vocês para um outro nível e eu vou junto com vocês até onde vocês quiserem. Do A ao B, eu vou com vocês. Aqui faltou um videozinho. Você deve estar curioso de quanto será esse investimento. Então, você vai aplicar o investimento, o valor dessa mentoria em grupo está na aplicação, você vai saber o investimento ali. E a gente vai seguir junto a partir daí, a partir dos que eu selecionar para entrarem comigo. Eu vou parar de compartilhar. Aplicaram, pessoal? Top demais, Fran. Fran, quero você no meu time. Quero você no meu time, quero você. Eu quero você. Carlos Eduardo, você não apareceu aí, Carlos Eduardo. Cadê? Quer perguntar? Pode perguntar. Top? Topzera? Pode abrir a janelinha e perguntar. Você quer perguntar ou você só está falando um oi para mim? Pessoal, tudo certo? Aplicaram? Aplicaram? Tá tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui, ó. Eu vou aguardar a aplicação de vocês. Eu vou encerrar, se vocês me permitirem. Quero fazer uma oração para nós, tudo bem? Tudo bem? Pode ser? Vou orar aqui, fazer uma oração para nós, tá bom? Então, abaixem a cabeça, fechem os olhos de vocês. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, a Jesus Cristo, meu Salvador. Obrigado, Senhor Deus,
pela presença de todas essas pessoas comprometidas com elas mesmas, apesar de todas as questões, os problemas, apesar de todas as prioridades que elas têm, em se dedicarem. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão aqui, estiveram aqui me ouvindo por quase 2 horas, Senhor Jesus, ouvindo as palavras que eu pedi para o Senhor colocar na minha boca e trazer para eles aqui. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, traga na mesa dessas pessoas prosperidade sem fim, abundância sem fim. Leve fonte de água viva, de paz, de esperança, de prosperidade, de alegria, a casa de cada uma delas. Saúde e boas companhias e coisas boas que levem essas pessoas a um lugar de abundância e de prosperidade. Que a nossa mente, Senhor, que a mente de cada um deles, dirija-os para o progresso. Que as palavras que saírem da boca deles hoje, Senhor Jesus, sejam palavras de crescimento, abundância, prosperidade. Que o nível de merecimento deles suba, aumente, através daquilo que eles pensarem, fazerem, agirem e falarem para eles mesmos. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Salve Jesus, o Rei Davi. Salve Jesus, o Rei Davi. Fiquem com Deus! Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Amém.